façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Isso traz até um paralelo com a questão dos Estados Unidos. Aqui tem essa divisão interna dentro dos conservadores, republicanos, apesar do que o Trump lidera com larga folga de 40 pontos. Mas assim, o Trump arrecadou 150 milhões de dólares. E assim, para onde foi parar esse dinheiro? A gente não vê anúncio o tempo todo da campanha dele. Eu acho que ele está consumindo bastante desse dinheiro arrecadado em questões jurídicas. Muito. Ele criou um super PAC. Um super PAC dele só para isso. Jurídico. Eu falei hoje. São 150, são 4 indiciamentos. Eu hoje falei com o Jason Miller, que é o porta-voz dele, um dos assessores sênior dele. E ele fala a quantidade, porque a gente estava discutindo justamente paralelos de Brasil e Estados Unidos, né? Eu fiquei muito amigo do Jason um tempo atrás. Ele tá falando assim, os paralelos são impressionantes, mas ele se impressiona, como ele já foi detido pelo Alexandre de Moraes, não sei se você lembra dessa história? 3 horas no aeroporto. Como ele conhece muito o Brasil, né? Então ele fala assim, é como se tudo que vocês estivessem vivendo fosse uma versão on steroids, né? Anabolizada. Sim. Do que a gente vive aqui nos Estados Unidos. Inclusive eu e a Ana Paula Henkel sempre brincamos no 4x4 que a gente vem do futuro. E meu medo é que o Brasil seja o futuro dos Estados Unidos. Eu também tenho. Meu medo é que os democratas americanos que foram pro Brasil visitar, aí eu se for lá visitar a Tabata Amaral e companhia, a Glaze, e meu medo é que eles estejam olhando e falando assim, vamos aprender com os brasileiros como é que faz direito. Como é que não deixa fio solto, né? Porque o Capitólio teve aqui no 6 de janeiro. É só apagar as Hoje tivemos o rapaz aí dos Proud Boys, condenados a mais de 20 anos de prisão. Aliás, o Guga Chakra, oi Guga, já tá lá falando que ele é um trumpista, não sei o quê. Bom, eu não sei nem se o Guga viu a foto do cara. O cara é descendente de cubanos, o cara, para todos os efeitos nos Estados Unidos, ele é negro, então é engraçado colocá-lo como supremacista branco. Mas tem vários supremacistas brancos negros. Tem. Larry Elder. Porque basta não ser socialista. Então, assim, a turma dos Proud Boys é uma turma um pouco mais radical mesmo nas bandeiras, mas o rapaz lá fez o apelo dele, não roubem de mim meus anos 40, não sei o quê, mas pegou 22 anos de prisão, né? E a narrativa toda foi montada para golpista, fascista, ameaça à democracia, que era o Trump. Bom, não conseguiram culpá-lo por incitar isso, ao mesmo tempo ficaram num dos indiciamentos no limbo, porque ele não pode ser acusado de incitar a insurreição, porque ele não fez isso, e é uma coisa muito clara, muito objetiva, mas ao mesmo tempo já tem gente do Partido Democrata sugerindo usar a 14ª emenda para torná-lo inelegível. E a 14ª emenda é o caso do cara ter praticado algum movimento de incitação à insurreição. E a 14ª emenda, se você ler, ela claramente não inclui o presidente. Ainda tem isso? O texto da 14ª emenda não inclui a presidência. E foi propositalmente deixado de fora pelo legislador. Interessante, né? Interessante. Mas o paralelo que eu acho interessante de traçar é o seguinte: e eu falei isso pro Jason, eu falei, olha só, todos os indiciamentos do Trump, o pessoal vai atrás de alguma lei. Então eles não conseguem indiciá-lo por insurreição porque não tem nada na lei. Então o pessoal vai atrás de algum... Essa é a diferença pro Brasil. O Brasil não precisa de lei. Não é nada. O Brasil não precisa de lei, é da cabeça deles. É da cabeça deles. Totalmente da cabeça deles. Agora, só pra gente amarrar esse assunto do 7 de setembro, eu falei que as pessoas deviam ir às ruas em março, vou continuar dizendo que as pessoas deveriam ter ido à rua amanhã no 7 de setembro, agora já tá claro que elas não vão mais. Eu enxergo que há ser o símbolo do Brasil, da direita no Brasil, tem ônus e bônus. O bônus é que você tem os meios de ação para melhorar o país, isso é um bônus. Os ônus é que você tem a responsabilidade de exercer esses meios da melhor forma possível. Você não pode o fardo da elite. Então, se você, no caso do presidente Jair Bolsonaro, se você não quer mais liderar o país, comece a ajudar a construir uma nova liderança. Passa a bola, sai de cena. Concentrar esse símbolo
e ao mesmo tempo não liderar o país porque você não pode por conta dos seus interesses pessoais, não é correto, não é bom. Sim. Eu quero ver, no dia 3, no início de setembro, no início de março, a desculpa era do MBL, e a gente concordou que isso era uma desculpa que não fazia sentido no final das contas. Agora, a desculpa é que não é para não prestigiar o PT. Eu quero ver no 15 de novembro qual vai ser a desculpa dos medrosos. Se no dia 15 de novembro, qual vai ser a desculpa para mandar agora, as pessoas não irem para as ruas? Ou para não mandar as pessoas agora, irem só um parênteses que a gente tem que fazer, porque você usou a palavra medrosos, e de certa forma, claro que é uma covardia. Ter medo, né, das consequências. Não, ter medo não é um problema. O problema é se dobrar ao medo. Se dobrar e se curvar. Agora, o meu ponto é o seguinte: é óbvio que nesse aspecto é mais fácil a gente conclamar, né, as pessoas a irem para as ruas assumindo os riscos. A gente assumiu muitos riscos e paga um preço bem alto, né, dessa nossa militância, mas assim, no Brasil o risco é cana mesmo. A moça... As ruas? Geral, né? Para quem mobiliza, para quem financia. Olha lá a moça lá, a socialite, o Globo, essa porcaria chamada Globo, esse lixo, esse antro de vagabundos, de prostituídos de alma, que se chama Globo, fazendo campanha todo dia para a tirania em curso no Brasil. Então, eles ontem, na manchete deles, tratando aquela mulher que ajudou a pagar para as pessoas irem para frente dos quartéis, tratando ela como uma terrorista perigosa. E ela, você vê as mensagens, eles falam assim, como se tivessem pego coisas, né, a marca no batom do golpista terrorista. Aí tá lá ela assim, gente, tem que ter intervenção militar, senão acabou o país. Bom, primeiro lugar, não teve intervenção militar e o país está acabando. Segundo lugar, tinha muita gente que defendia a tese de intervenção militar dentro de uma prerrogativa constitucional. Sim. Isso era um debate. Então não vamos cair nessa de que quem falasse em artigo da Constituição era golpista. Não, isso é a narrativa da Globo e do PT. Estão felizes em salvar a democracia com essa corja? Então, assim, a pecha de golpista, empresários que foram perseguidos, que têm negócios para tocar, que têm funcionários, família, eles estão pagando um custo bem alto. Eu acho essa uma separação bem feita, importante de fazer. Em primeiro lugar, nós já estivemos juntos em várias manifestações, você esteve em outras, eu esteve em outras, onde não estivemos juntos. Nunca deixamos de ir em manifestação. Sim. Então, as pessoas que... Em segundo lugar, as pessoas que falam assim, vem pro Brasil então. Agora não dá. Eu não posso, eu não tenho nem perdi passaporte. O aniversário de 50 anos da minha irmã. Exato, eu não tenho nem passaporte, como é que eu vou pro Brasil? Essa fala é da fala de pessoas que viram e falam como se, vocês estão falando isso e é fácil daí. Talvez essas pessoas não saibam que desde do dia 30 de dezembro de 2022, ou seja, há mais de 9 meses, você e eu estamos com todas as nossas contas bancárias e ativos financeiros congelados, com o nosso passaporte brasileiro, que é a nossa cidadania no exterior, cancelado. E as redes sociais censuradas. Todas censuradas. As nossas redes sociais, que somam aí para cada um 5 milhões de pessoas, censuradas. Impedidos de... Tivemos nossa cabeça na emissora que nós trabalhávamos em programas onde nós éramos degolada por pressão do sistema. Arrastados para inquéritos ilegais. Eu, no caso, talvez equivocadamente ou não, mas eu prestei oitiva à Polícia Federal, tratado que nem marginal, por crime que não dá para nem saber. Então é o seguinte... Poucas pessoas sofreram mais as consequências de falarem o que falam do que nós. Mas mais do que isso, e você sabe do que eu estou falando, interlocutores sempre se apresentam dizendo que se a gente tirar o pé, tudo fica bem. Não vai acontecer. Se nós tirarmos o pé, se nós começarmos a falar, não, para de falar mal do STF, do Alexandre, não sei o quê, aí a gente articula para devolverem suas redes. E tanto nós dois, tanto você quanto eu, não vamos nos curvar a esse ponto. Não, eu vou dobrar a aposta, porque eles estão dobrando a aposta do lado de lá. Então, o Brasil está indo pro abismo muito rápido. E esse é o ponto. Eu abri um novo Instagram, falei para você abrir também, e já sei que vão bloquear, e eu vou abrir o quarto, esse é o terceiro, eu vou abrir o quarto e o quinto, e vou fazer igual o Alan, abrir até não parar. Então, não é que nós não vamos... nós vamos continuar falando a verdade. E não vamos deixar de falar a verdade por medo. Agora,
Eu não sei de pessoas que tenham ido presas porque estavam protestando em 7 de setembro ou em qualquer outra data. As pessoas que eu sei que foram presas e perseguidas no Brasil são pessoas que estavam invadindo, invadindo pode ser um termo não correto, uma vez que houve um certo convite de certos agentes, ao que parece, para a entrada das pessoas nos prédios públicos, pessoas que caíram na pilha de infiltrado. Então, essas pessoas foram presas. Pessoas que estavam acampando no QG do exército do Lula. Eu digo exército do Lula porque o Lula é, desde 1º de janeiro, o comandante em chefe das Forças Armadas. Então, do mesmo jeito que o Bolsonaro dizia o meu exército, o Lula agora pode dizer o meu exército. E o Dino pode dizer minha Polícia Federal. A minha Polícia Federal. Que tem a sua causa, Lula. Que tem a causa do Lula. Ele confessa, né? Aí depois ele fala do Brasil, como se convergissem, né, as agendas. Outras pessoas que foram presas foram pessoas que estavam falando coisas na internet. Então, neste sentido, é mais perigoso você fazer qualquer coisa na internet do que nas ruas. As pessoas que têm a sensação do anonimato na internet, esse anonimato é absolutamente ilusório. Mesmo que se você estiver usando um VPN, que é algo que você deveria estar usando, até para poder acessar conteúdo do mundo todo, se você estiver usando um VPN, você estaria um pouco mais protegido. Mas em última instância dá para te pegar. Com o VPN dificulta bastante. Mas é incoerente o sujeito que está aqui nos comentários do vídeo xingando o Alexandre de Moraes e diz que não tem coragem de ir pra rua. Eu falo, aonde mais gente se ferrou falando coisa na internet do que... Agora, claro, o outro aspecto, o outro braço de asfixia é o financeiro. É o que você falou. São as pessoas que foram atrás dos empresários, as pessoas que foram... Muita gente que foi presa na área dos caminhoneiros, com a questão dos bloqueios de estrada, algo que a gente sempre desaconselhou. Sim. Então, eu digo o seguinte, estou falando... Mas hoje em dia eu não desaconselho uma greve geral, não. Não, greve geral é outra coisa. Sentar, cruzar os braços e parar o país. Mas ninguém é obrigado a trabalhar. Claro. Ninguém é obrigado a trabalhar. Aliás, a gente pode pegar vários vídeos do Lula no passado, sim, conclamando para greve. O Lula não gosta de trabalhar há muito tempo. Não, mas a defesa do direito de greve é algo intrinsecamente ligado à história do PT. Claro. Não, mas, e ninguém, como é uma forma de resistência pacífica, uma coisa quase no caso deles era criminoso porque eles queriam ameaçar ou espancar quem queria furar a greve e trabalhar. E nós nunca vamos defender isso. O cara quer trabalhar, ele tem o direito. Agora, não quer trabalhar, deveria ter o direito também. Então, hoje em dia, eu acho que o Brasil, agronegócio, caminhoneiros, quem tem esses poderes, devia parar o país. Parar. Só cuidado. Parar o país não significa bloquear vias públicas. Não. Parar de trabalhar. Parar de trabalhar. Parar de trabalhar. É isso. Não, eu tô falando isso porque o bloqueio de vias públicas é um crime. É crime. E a gente não incita crime. Não incita. O MST que se posicionou estrategicamente em várias rodovias capazes de parar o país dessa forma criminosa. Sim. O MST tem essa estratégia. Mas o meu ponto nessa história é o seguinte: não há razão para as pessoas temerem ir às ruas. Ainda. Não há razão. É o medo claro, o Alexandre de Moraes pode fazer o que quiser no Brasil. Mas na escala de medo, xingar na internet é mais perigoso do que você ir para as ruas no 7 de setembro. O que tem que fazer? No 15 de novembro, ou em qualquer data. O que você tem que fazer? Fica longe de pessoas que agem estranhamente nas multidões. Não sei se você teve a oportunidade de conversar com o Didi ontem. Não, estourei o pneu do meu carro. Mas marquei para sexta-feira a conversa com ele. Mas quando você tiver a oportunidade com o Didi, você vai ver, era muito claramente ali quem eram as pessoas, eles reconheciam quem eram os infiltrados. Então, mantenha a distância dessas pessoas. Não caia na pilha, não ache que você é o William Wallace, que você vai resolver a situação do Brasil. Filme. Tem pouco vídeo eu acho que tem pouco vídeo do 8 de janeiro, deveria ter mais, a população deveria ter filmado mais. Filme, chame as autoridades, converse com as autoridades, com as polícias, de um modo geral, os policiais não fazem parte dessa corja, são pessoas que estão do lado da lei e da ordem. Então, fazendo isso, eu ainda diria o seguinte: evitem Brasília, evitem Esplanada dos Ministérios. Rio de Janeiro e São Paulo são dois ótimos lugares para as pessoas protestarem. Vamos concentrar Copacabana
e Paulista. Paulista foram os dois berços dos impeachments, dos movimentos do impeachment. E só para até concluir esse assunto, para a gente passar para o próximo, teve uma ideia que eu gostei muito de uma amiga nossa, que eu não vou falar o nome dela porque eu não prejudicar, mas acho que você sabe quem é, uma amiga nossa que sugeriu um adesivaço, sugeriu a impressão de 1 milhão de adesivos. Eu até sugeri o texto pro adesivo. Simples. Adesivo que não dá problema para ninguém. Você só bota assim: o Brasil já é uma ditadura. Adesivo em preto. O Brasil já é uma ditadura. Colocado em milhões e milhões de carros pelo país. Uma forma de protesto constante. O que eu posso garantir é 9 meses, né? A gente tem de governo Lula. O Brasil já piorou bastante nesse Porra!